gente! A receitinha de hoje é de coxinha. Vou começar mostrando como eu fiz o recheio. O recheio aqui, ó, de frango para minha coxinha. Esse daqui eu cozinhei o peito de frango, depois eu desfiei eles. Na panela eu coloquei azeite, cebola, deixei a cebola fritar bem. Depois eu coloquei 2 tabletes de caldo de frango. Coloquei a salsinha, meio maço de salsinha. Coloquei o molho de tomate, é um molho de tomate com cebola e alho que eu tenho aqui. E agora eu coloquei o frango e vou deixar ele refogar para o recheio aqui da minha coxinha. Que hoje eu estou fazendo coxinha para o aniversário do meu filho. Recheio de frango, ó, já prontinho. Totalmente feitinho. Agora eu vou deixar ele esfriar e vou fazer a massa da minha coxinha. Vou tapar aqui e vou deixar o meu recheio aqui esfriando. Para fazer a massa da minha coxinha, eu vou usar o caldo aqui, ó, aqui nessa panela. Eu tenho o caldo do cozimento dos peitos do meu frango, que eu reservei ele para fazer a massa da coxinha. Eu usei como medida, ó, essa tigelinha aqui. Eu coloquei 2 tigelinhas dessa daqui bem cheia do caldo do cozimento do frango. O resto está ali. Eu tirei 2 tigelinhas daqui bem cheinha, coloquei aqui na panela. Foi nessa panela que eu cozinhei o peito, por isso que ela tá assim, ó, com a gordurinha do cozimento, que é bom, que ajuda na massa. Então, eu coloquei 2 tigelinhas dessa aqui bem cheia do caldo do cozimento do peito do frango. E agora eu vou colocar uma tigelinha bem cheia de leite. Ó, agora eu vou colocar o meu leite aqui junto com o meu caldinho do frango. E vou colocar esse líquido aqui com o leite, o caldo do frango. Vou temperar com um pouco de sal. Ou então caldo de frango, vocês escolhem com o que temperar. Acho que eu vou colocar um tablete aqui de caldo de frango. Vou colocar para ferver isso daqui. Vou colocar um pouquinho de molho de tomate, porque eu sempre coloco um pouquinho de molho de tomate também na minha massa para dar cor, para não ficar aquela massa branca. E vou deixar ela ferver. E vou usar como medida a mesma tigelinha que eu usei para medir o caldo, o líquido. Eu vou usar ela para medir a farinha de trigo. Eu coloquei 2 de caldo e uma de leite, que fez 3 tigelinhas dessa daqui. E vou colocar também 3 de farinha. Para fazer a massa, a gente sempre usa a mesma quantidade de líquido e a mesma quantidade de farinha. Só que a tigelinha que eu usei de caldo foi bem cheinha. E pra farinha eu vou usar um pouquinho menos cheia. Mas também uma tigelinha, mas não tão cheia quanto do caldo. Ó, já liguei o fogo aqui, ó, no caldo da minha coxinha. Eu coloquei aqui, ó, um tabletinho de caldo de galinha nesse meu caldo aqui para temperar. E agora eu vou colocar, ó, um pouquinho aqui, ó, de molho de tomate, só mesmo para dar cor aqui na minha massa de coxinha. Depois eu vou provar, ver se precisa de mais sal, porque essa massa aqui de coxinha, ela não pode ser muito sem sal, não pode ser insonsa. Não pode ser salgada, mas também não pode ser sem sal. Tem que ter um temperinho bom para a massa poder ficar bem gostosinha. Eu vou medir a quantidade de farinha de trigo que eu vou colocar na minha massa de coxinha. Eu usei 3 dessa daqui, 2 de caldo e uma de leite para o líquido. E de farinha eu vou usar 3 também, só que não tão cheinha quanto eu usei de caldo, ó. Assim, ó. Mais ou menos assim. 3 também, já foi uma. Agora eu vou pôr mais uma. Ó, não muito cheia. E vou pôr a terceira também, ó.
3 de caldo e 3. Sempre eu uso a mesma vasilha. Se eu tivesse usado uma vasilha maior para medir o caldo, eu ia usar uma vasilha, a mesma vasilha que eu usei para medir o caldo, eu ia usar para medir a farinha. 3 de caldo, 3 de farinha. Eu vou usar esta farinha na minha massa. Provei a minha massa e coloquei mais um pouquinho de sal, porque ela estava precisando de mais um pouquinho de sal. Agora eu vou colocar aqui, ó, um pedacinho aqui de manteiga na massa. Pode ser manteiga ou margarina. E depois no finalzinho também, depois que a gente estiver mexendo a massa aqui para ela cozinhar, depois para ela dissoltar do fundo da panela, vai precisar de mais um pouquinho de manteiga. Manteiga ou margarina. Tem que deixar essa água agora ferver. Quando ela estiver fervendo, eu vou jogar a farinha de uma vez só. Minha água já ferveu, o meu líquido aqui, o meu caldo da minha coxinha, ó, já está borbulhando. Agora eu vou colocar aqui a minha farinha de trigo e mexer. Fica uma massa pesada, tem que ter braço forte para mexer a massa agora. Vou baixar aqui um pouco o fogo e vou começar a misturar aqui a minha massa. Parece que fica uma bola de massa, parece que não vai dar certo, mas no final dá certo sim. É só ir misturando para a massa se incorporar no líquido. Já virou uma bola de massa. Tem que deixar o trigo cozinhar bem, senão fica com gosto de trigo cru. A minha já tá aqui há bastante tempo. Olha, o fundo da minha panela tá assim, ó. Não sei se dá pra ver bem. O fundo da minha panela tá assim. Agora eu vou colocar um pouco de manteiga aqui no fundinho aqui da minha panela, para a massa acabar de soltar bem do fundo da panela. Nessa hora que a gente põe um pouco de manteiga assim no fundo e vai misturando, incorporando essa manteiga nessa massa. O fogo tá ligado no fogo baixo e eu vou mexendo para virar uma bolona de massa de coxinha. Ter paciência para fazer essa massa, porque tem que deixar a farinha cozinhar bem. Já soltou, agora é só incorporar essa manteiga que eu coloquei aqui nessa massa e levar para a mesa para sovar a massa. A massa já está pronta, vou desligar agora o fogo e vou levar a minha massa para sovar. Vou untar a minha mesa com um pouquinho de azeite, pode ser óleo, eu vou pôr azeite mesmo. Untar aqui a mesa e vou colocar a minha massa aqui para sovar. Ela tá quente, eu gosto de sovar a massa ainda bem quente mesmo. Vou pôr a minha massa aqui da panela, aqui em cima da mesa. E como a massa tá super quente, não dá para colocar a mão nela. Para sovar a massa, que ela tá super quente, eu gosto de sovar ela ainda quente. Então eu uso o rolo e vou sovando a massa assim com o rolo de massa mesmo, com o rolo de macarrão. Só sovar bem e ela vai esfriando. Quando eu terminar de sovar toda ela, alisar, deixar ela bem lisinha.
massa já tá no nível bem morninha, que eu já consigo pôr a mão nela, ó. Já sovei bem a massa, já tá bem bonitona, tá morna. Agora eu vou moldar as minhas coxinhas. Vou mostrar como eu faço, vou fazer uma aqui para mostrar para vocês como que eu faço. E depois eu vou moldar todas as outras minhas coxinhas. Tem minha massa aqui dentro de um saco para não ressecar muito. Ó, eu pego uma porção de massa assim na mão, faço uma bolinha com a massa, assim que eu moldo as minhas coxinhas. E depois eu faço um buraquinho assim, ó, na minha... Abro assim, ó, a minha coxinha, a massinha da minha coxinha desse jeito assim. Abro assim. Com a ponta dos dedos mesmo, eu pego uma porção do meu recheio, coloco dentro da minha coxinha. Eu não quero fazer coxinha muito grande, porque é para festa de aniversário do meu filho. Faço assim, e depois eu moldo assim, ó. Fecho a minha bolinha e vou fazendo assim, ó, girando assim, seguro aqui com a ponta dos dedos. E vou girando assim, ó, trazendo o excesso de massa, que eu não quero uma coxinha muito maçuda pra cima. Girando assim, cortando aqui em cima o excesso de massa. É assim que eu moldo as minhas coxinhas, desse jeito aqui. Fica assim, ó. Agora eu vou colocando ela numa assadeira, vou cobrir com um pano pra massa não ficar ressecada. E vou moldar todas as minhas coxinhas. Vou fazer mais uma para vocês verem como que eu faço. Ó, pego uma porção de massa, faço uma bolinha com a massa, depois com o dedo, ó. Eu vou abrindo assim a minha bolinha de massa, ó. Só rodando o dedo assim dentro da massa. Não deixo a massa muito grossa nem muito fina. Com a ponta dos dedos, eu pego uma porção de recheio, encho a minha bolinha, assim, e depois faço assim, ó, e vou girando, seguro aqui com a ponta dos dedos aqui, assim, com esses dedos assim, e vou girando e dando uma apertadinha de leve pra subir aqui o excesso de massa. E eu cortar aqui o biquinho da minha coxinha. Ó, fica assim, não é difícil de fazer, é bem facinho de fazer. Ó, coxinha bonitinha, não muito grande, não muito pequena, para festa de aniversário do meu filho Pedro. Estou fazendo esta receitinha de coxinha no Vlogando a Festa. Ó, minhas coxinhas já estão todas moldadas. Agora eu vou empanar as minhas coxinhas. Para empanar as minhas coxinhas, aqui eu fiz uma colinha de maisena com água. Eu usei 2 xícaras de água e 1 colher de maisena. Ó, fica assim uma gominha. Agora ela já esfriou. Eu fiz para empanar os croquetes e os risóis. Aí eu já empanei os croquetes e os risóis e ó, ela esfriou, foi pra geladeira, esfriou, engrossou muito, mas ela fica bem ralinha. É só a maisena misturada com a água, leva ao fogo e deixa engrossar. Eu vou passar as minhas coxinhas nessa mistura e depois aqui na minha farinha de rosca. Quem não quiser usar essa colinha aqui de maisena com água, pode usar clara de ovo ou gema de ovo. Eu já empanei só com clara, fica bom. Eu já empanei só com gema, fica bom. E eu já empanei várias vezes com essa colinha aqui, ó. É 2 xícaras de água e 1 colher de sopa cheia de maisena. Essa é a colinha. Da farinha. A colinha passa a coxinha. Só um pouquinho, não joga a coxinha ali dentro não, ó. Vai passando assim, deixa ela bem molhadinha, ó. E põe ali na farinha de rosca. Aí, passa na farinha de rosca as coxinhas. E é só congelar ou fritar, se for comer na hora, que eu vou fazer para comer na hora. As minhas eu vou congelar
Ó. Agora eu vou colocar elas aqui. E depois eu vou congelar elas em aberto. Depois que elas estiverem já congeladinhas, eu vou colocar no saquinho de congelar. Só isso. Passar na colinha de maisena com água, ou então na gema de ovo, ou então na clara de ovo. Para empanar as coxinhas, elas ficam assim, ó, empanadinhas. Vou empanar todas e depois eu mostro. Já tem as minhas coxinhas todas empanadinhas, ó. Deram 2 camadas, tem embaixo e tem em cima aqui, colocou papel alumínio para separá-las. E vou colocar agora no